Graça e paz a todos, meus amados. Vamos dar uma estudada aqui para ver o processo dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus. Aqui eu não vou estar falando de religiosos, tá? De legalismos, costumes religiosos, não. Vou falar o processo. Como é o andar do cristão e não do religioso. Do trigo e não do joio. Fala dos mais que vencedores. E antes de começar esse estudo do livro de Romanos, nós sabemos que todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E Deus, antes de fazer todas as coisas, o mundo, ele predestinou alguns para a salvação. E a gente tem aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo, amou os judeus, gentios, mulheres, homens, negros, pardos, mamelucos, índios, albinos, inteligentes, intelectuais, ignorantes, amou o mundo, tá? Mas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tem pessoas que vão crer. E essas que eles vão crer é aqueles que Deus predestinou desde a criação do mundo. E no livro de João, capítulo 17, versículo 9, diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Olha, lá em João antes falou que, no João 3, Deus amou o mundo. Aqui está dizendo que ele não roga pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quem são estes que Deus deu a Jesus? São as ovelhas, a que Deus predestinou. Então há uma predestinação. Nós temos que pregar o evangelho, meus amados, a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Tá bom? Até aqueles que estão no nosso meio, que parecem ser trigos, mas são joios, somente Jesus sabe, porque eles são muito parecidos. Só quando esses joios, as mais obras deles são expostas, aí sim que a gente percebe que eles não são dos nossos. Tá? Então vamos lá. Romanos capítulo 8, do versículo 28 em diante. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, cada chamado tem um propósito. Cada chamado tem um propósito. Sansão tinha um propósito dele, de acabar com os filisteus. Aquela rainha Esther tinha seu propósito também, de proteger os judeus. E assim vai, meus amados. Cada um de nós. Outros têm o propósito que Deus chama para o casamento, lutar pelas famílias. Outros pelos filhos, pelos drogados. E assim vai. Pois aqueles que antemão conheceu, Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus predestinou antes. E aos que Deus predestinou, também chamou. Então, Deus chama como? Colocando o teu espírito. Chamou. E como é que esse chamamento, se a gente pode dizer assim, ó, no livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, diz assim: que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Pelo contrário, Deus cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Então todos nós, como nascemos, devido ao pecado de Adão e Eva, nascemos pecadores. Estamos banidos da presença de Deus por causa da prática do pecado. Mas aqueles que Deus predestinou, ele vai criar meios, como está escrito aqui, ele cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Continuando lá, vamos voltar lá, Romanos. E ao que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, justificou. Como é que Deus justifica? Romanos
capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus derramado na cruz foi a justificação pelos nossos pecados. Todos nós, como passamos a crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único meio de salvação. Não existe outro caminho. Não existe Maria, não existe santo algum a não ser Jesus Cristo. Isso que nos justifica. Continuando sendo pecadores, sim. Continuamos sendo pecadores. Mas não existe nós de perder a salvação, meus amados. Não existe. Tanto é que, em Romanos diz o quê? No versículo 30. Aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Isso vai ser o caminho até a glorificação quando estivermos com Jesus. Aí continuando aqui, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados, Deus já tem tudo na nossa vida já predestinado a acontecer. Tudo. A oração, quando o rei Ezequias orou, porque Deus tinha falado com o profeta Isaías para ele colocar a casa dele em ordem. Tá? Para colocar a casa dele em ordem. Porque aquela doença dele era para a morte. O que o rei Ezequias fez? Orou. Deus falou para o profeta Isaías, volte lá, fala para ele que eu daria a ele mais 15 anos. Aquelas orações do rei Ezequias já haviam sido predestinadas por Deus para que antecedesse os 15 anos a mais que Deus daria ao rei Ezequias. Então, por isso que toda vez que vocês estão orando, é Deus que colocou em vocês o querer e o ele realizar que está de acordo com a vontade de Deus, como diz a palavra. Pois foi Deus que colocou em vocês o querer e o realizar de acordo com a vontade de Deus. Se vocês estão orando pelo cônjuge de vocês, pelos filhos que estão nas drogas, é Deus que colocou essa vontade em vocês. Então ela vai se cumprir. Porque vocês, sendo filhos de Deus, vocês vão o quê? Suportar todas as aflições. Vocês vão perseverar até o cumprimento da promessa. É Deus quem justifica. Justifica o quê? Pelo sangue de Cristo. Por isso que não existe essa heresia de perder a salvação. De perder a salvação. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? É porque nós vamos ser tribulados. Ou angústia? Quem de nós não é angustiado? Perseguição? Quem de nós não somos perseguidos? Ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada, como está escrito. Vamos lá, vamos ver o que está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, vocês estão passando por tribulações, isso faz parte da vida do cristão, isso só vai nos forjando, só nos forjando. No livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vocês estão vendo que eu estou falando dos cristãos, eu não estou falando de religiosos. E continuando, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 ao 9, encontramos: nisso vocês exultam ainda mais, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha só, entristecidos. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo for revelado. Tudo isso que nós estamos passando, meus amados, isso resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam pela fé. Apesar de não o verem agora, creem nele, exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vocês podem ver aqui, que está dizendo aqui, ó, no versículo 8, que creem nele e exultam com alegria. Alegria. Então, nas nossas tristezas, nós estamos exultando com alegria, porque sabemos que as nossas tristezas estão levando a Cristo, fazendo a gente perseverar. E para terminar, não, aliás, já terminou. Então, meus amados, não se frustrem se vocês estiverem se sentindo triste, que a gente sabe que a vida do cristão é vida ora alegre, ora triste. As provações são muitas. Muitas pessoas passam por dilemas no casamento, com os filhos que são incrédulos, cônjuges que são incrédulos, casamentos que passam por um divórcio. Mas se vocês realmente forem os filhos de Deus, os predestinados, o que um predestinado, um filho de Deus vai fazer? Viver em oração, clamar por aquele que não crê. Se o marido se foi, se a esposa se foi, porque é um incrédulo, como diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Se o descrente quiser ir, deixa-o ir. Vocês não têm que obrigar eles a ficarem, não, porque Deus chamou para vocês ficarem em paz. Entendem, meus amados? Então, perseverem, estudem essa doutrina. Eu aqui só li aquilo que é de acordo com os cristãos, os predestinados. Todos nós passaremos por aflições. Por isso que nós estamos sempre em comunhão um com o outro. Tudo que a gente ligar aqui na terra será ligado dos céus. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.